Fala pessoal, Barbeiro Ayrton Alves aqui. Estamos na nossa segunda aula. Na aula anterior foi uma apresentação de como seria a nossa jornada aqui no curso rumo ao nosso novo objetivo profissional. E agora vamos falar sobre a grade do nosso curso, sobre como e o que vamos estudar. Então vamos lá. Após essa aula, aqui teremos a terceira aula. Na terceira aula vamos abordar resumidamente sobre como surgiu a nossa profissão. Vamos entender um pouco mais sobre a história da barbearia, até porque todo profissional bem capacitado deve saber como surgiu a sua profissão e entender também alguns significados. Chegando na nossa quarta aula, vamos conhecer os equipamentos básicos e materiais utilizados no dia a dia de um barbeiro, ou seja, tudo aquilo que precisamos ter em mãos para exercer a profissão de forma correta e segura. Na quinta aula, vamos aprender sobre como manusear os equipamentos de forma correta, o uso da tesoura, a maneira certa de segurar a máquina e o navalete. Na sexta aula, vamos conhecer alguns tipos de corte. Na sétima aula, vamos aprender na prática como é um corte com apenas 2 pentes, ou seja, um corte disfarçado básico. Na oitava aula será o corte na máquina e tesoura. Na nona aula, aprenderemos o corte somente a tesoura. Na 10ª aula, o corte disfarçado, começando pela zero alta. Na nossa 11ª aula, vamos aprender o corte disfarçado, iniciando pela zero baixa. Na 12ª aula, algo muito importante que todo barbeiro precisa saber fazer, que é o corte navalhado. Um corte que precisa ser executado de forma minuciosa, onde utilizamos 3 tipos de lâmina, que é a máquina de corte comum, a maquininha de acabamento e também a lâmina com navalete. A 13ª aula, vamos praticar o corte em V, que para alguns é chamado de corte em bico, corte do jaca também, que é nesse mesmo formato, ou o corte que também chamamos de arqueado. E finalmente chegaremos na nossa 14ª aula, onde vamos aprender sobre barba, os formatos e formas de executar. Assim como na 15ª aula, vamos dar continuidade também no aprendizado aí da barba. Na 16ª aula, vamos aprender a dar aquela limpeza na sobrancelha e também como modelar a sobrancelha. Chegando na 17ª aula, o conteúdo será sobre como fidelizar os clientes, quais os métodos que podemos utilizar para manter a frequência daqueles clientes que já estiveram em atendimento com você ou na sua barbearia, na barbearia que você presta serviço, né? Na 18ª aula, eu vou estar aqui para tirar todas as dúvidas e responder as perguntas que surgirão aqui no decorrer do curso e aquelas que serão colocadas aqui nos comentários. Na nossa 19ª aula, vou trazer aqui para vocês sobre como se tornar um barbeiro ou uma barbeira de sucesso. Como ser um profissional diferenciado na sua região. Na nossa 20ª aula, 20ª e última, eu vou falar um pouco mais sobre o certificado e como você irá fazer a solicitação do mesmo. E é isso aí, pessoal. Essa é a nossa grade do curso de formação de barbeiros profissionais. Não se esqueça de deixar aqui o seu comentário, curtir esse vídeo para dar aquela força e também para validar a sua aula. Espero que tenham gostado e agora é hora de arregaçarmos as mangas e colocar a mão na máquina. Um grande abraço e até a próxima videoaula.